Boa noite. Eu gostaria de começar o tempo com vocês relendo o Credo dos Apóstolos. Diz assim: Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E creio em em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Vamos orar. Senhor, que hoje seja um tempo onde possamos apreciar o que significa crer no Senhor. Que o nosso tempo seja propício para avaliarmos a nós mesmos, a nossa crença, a nossa fé na verdade da Tua Palavra. Nos ajude, Pai, individualmente e coletivamente. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Quando as pessoas dizem que acreditam em algo, elas podem responder com diferentes significados de acreditar ou crer. Por exemplo, alguém diz: eu creio em ETs. Isso significa que a pessoa acredita que extraterrestres são reais. Agora, outra pessoa pode dizer: eu creio na democracia. A pessoa, nesse caso, acredita que os princípios desse tipo de governo são melhores, são bons e devem ser utilizados. E eu posso acreditar tanto em extraterrestre quanto em democracia sem nunca, por exemplo, ter visto um extraterrestre ou mesmo ter exercido meu papel de eleitor. Em casos assim, crer ou acreditar é uma mera questão do intelecto. E eu disse isso para contrastar com o significado do início do Credo dos Apóstolos, que diz: eu creio em Deus. A questão não é somente intelectual. Essa frase significa, quando eu afirmo ela, que eu vivo numa relação de compromisso de verdade e união com Deus. Quando eu digo que creio em Deus, eu estou professando minha convicção de que Deus me convidou a um compromisso e eu aceitei o seu convite. Em minha tarefa cristã de anunciar o Evangelho, a boa notícia é que Jesus Cristo morreu em meu favor para me livrar da culpa de meus pecados, que Ele ressurgiu, mostrando ser fiel, poderoso e amoroso. Eu tenho que me empenhar para que fique bem claro o peso da palavra crer. Por quê? João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Perceba que podemos dividir toda a humanidade entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Os que creem não são condenados. Os que não creem já estão condenados. Por quê? O texto diz: porque não creem no nome do Filho unigênito de Deus, em Jesus Cristo. Crer e não crer divide a humanidade entre os que passarão a vida eterna com Deus e os que passarão a vida eterna longe de Deus. Billy Graham foi uma das personalidades mais conhecidas do século passado. Ele nasceu em 1918 e faleceu neste ano, 2018. Karen e eu morávamos no mesmo estado em que ele vivia, na Carolina do Norte, no tempo em que estávamos nos Estados Unidos. Billy Graham foi possivelmente uma das pessoas do nosso tempo que mais pregou às multidões, tanto em estádios de futebol americano nos Estados Unidos, no mundo, quanto na televisão. Milhares de pessoas verdadeiramente creram em Cristo por meio de suas pregações. E sobre a palavra crer, ele disse: a palavra crer na Bíblia significa mais do que simplesmente uma concordância em nossas mentes de que alguma coisa é verdade. Significa confiança, que nós acreditamos tão fortemente em Deus que estamos dispostos a submeter as nossas vidas a Ele e viver da forma que sabemos que Ele quer que nós
vivamos. Suponha que você estivesse andando por um caminho e chegasse a uma ponte que atravessava um cânion profundo. Você pode olhar para ela e crer que ela é segura. Você até vê outras pessoas caminhando sobre ela como prova que ela aguentaria o seu peso. Todavia, até agora, sua crença na ponte está apenas na sua cabeça. Quando você realmente acredita que a ponte vai te segurar, você só realmente acredita quando está disposto a entregar sua vida nisso e realmente atravessá-la. É o mesmo jeito com Cristo. Sim, podemos acreditar que Deus existe, mas Deus quer que venhamos a conhecê-lo pessoalmente. Deus criou essa ponte entre nós e Ele, ao nos enviar seu Filho para remover a barreira do pecado e se tornar essa ponte. Acreditar em Cristo é entregar nossas vidas pela fé em Cristo, confiar nele pessoalmente como nosso Senhor e Salvador. Mas crer não é a única palavra difícil de eu explicar. Fé, sinônimo de crer, também pode ser usada com um significado que não representa plenamente a fé que devemos ter em Deus. Por exemplo, quando eu digo que tenho fé no meu carro, eu estou acreditando, eu acho com confiança que ele me levará para onde eu preciso e quero ir. Posso dizer que tenho fé no meu médico. Eu acho com confiança que o tratamento sugerido por ele é bom e vai me ajudar. Ter fé em Deus não é um acho com confiança. Eu acho que Deus tem poder, eu acho que Deus pode fazer isso ou aquilo, eu acho que Deus me ama. Recentemente fui abordado por um vendedor que disse, na sua tentativa de vender o produto para mim, ele disse assim: Jesus disse, Deus ajuda quem cedo madruga. Eu perguntei a ele onde foi que Jesus disse isso, e ele me respondeu que era a fé dele, que era algo que ele acreditava, e não precisava mostrar aonde Jesus havia dito, como se bastasse ele crer naquilo para que fosse verdade. J.I. Packer disse: eu mostro fé em Deus quando me submeto à reivindicação dele, de governar o meu ser, de me administrar. Faço isso ao receber Jesus Cristo, seu Filho, como meu Senhor e Salvador pessoal. Mostro fé em Deus ao confiar nas promessas de Deus, de me abençoar agora e no futuro. Explicar qual o verdadeiro significado de ter fé em Deus também é minha tarefa. Mas ela não é fácil numa sociedade cujo pensamento é muito semelhante ao do vendedor que eu lhes contei. Se eu tenho fé que isso é verdade, então deve ser verdade. Como já ouvi diversas vezes, haverá muita gente no inferno dizendo: mas eu tinha fé, mas eu acreditava. Fé no quê? Acreditava no quê? Em quem? Observem este gráfico. Alguém diz, eu tenho fé, ou eu creio. O evangelista e apóstolo João é um que gostava de usar a palavra crer. Veja o que ele disse em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em 5,24 ele disse, ecoando as palavras de Jesus: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ele mais adiante, de novo, 6:28 e 29, então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Ainda no capítulo 6, no versículo 40, Jesus disse, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Perceba que Jesus não está falando de qualquer Deus. Ele está falando de um Deus específico, um Deus verdadeiro, que inclusive ele chama de Pai. Numa passagem que em diversas situações nós lemos para vocês aqui, dada a sua clareza e importância na nossa compreensão de como ser salvo por Deus, Efésios 2,
versículos 8 e 9, escrito pelo próprio apóstolo Paulo, disse: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é presente, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, voltando, uma pessoa diz: eu tenho fé. A pergunta é: fé no quê? Quando eu era criança, eu gostava de subir nos batentes da porta, até quase encostar a cabeça no batente superior, na parte de cima da porta. E quando eu fazia isso, fazia uma rápida oração: Deus, se eu ficar um minuto aqui, o Senhor me dá os poderes do super-homem? Quando eu percebi que Ele não me daria os poderes do super-homem, mudei minha oração. Deus, se eu ficar um minuto aqui, o Senhor me dá os poderes do Homem-Aranha? É infantil, mas era a minha fé de que isso poderia acontecer, que eu me tornaria um super-herói. Mas o fato de eu crer, simplesmente ter fé, fé no que, não torna aquela ou essa coisa verdadeira. Eu não tinha fundamento bíblico, eu não tinha um fundamento verdadeiro para pedir aquilo ao Senhor, para que meu pedido pudesse ser realizado por Deus. Hoje eu sei que eu creio num Deus verdadeiro, num Deus que se revelou para nós por meio da Bíblia. Não é um Deus criado na minha cabeça. As características deste Deus, do Deus verdadeiro, são segundo a Bíblia e não segundo as conveniências que eu poderia ter ao criá-lo. Veja no gráfico, um Deus com D minúsculo, um Deus que não existe. Houve uma fase em minha vida, e que é comum a todas as pessoas, porque ninguém nasce com fé em Deus, que eu acreditava em Deus, esse Deus com D minúsculo, num Deus falso, num Deus da minha cabeça. Ele era conforme quem eu queria que ele fosse. Ter fé nesse Deus com letra minúscula, é errar o alvo, é ter fé em algo, em alguém que não existe, e em algo ou alguém que não pode lhe escutar. Ele não existe. Deus não é qualquer Deus. O Deus verdadeiro não é qualquer Deus, minúsculo, letra minúscula. Ele é o único Deus. Eu tenho aqui com vocês, eu trouxe para fazer uma experiência, uma ilustração. Aqui eu tenho uma Coca-Cola original e uma Coca-Cola zero. Supondo aqui que a Coca-Cola original é a verdadeira e a Coca-Cola zero é a Coca-Cola falsa. Eu imagino que muitos de vocês, se eu retirasse esses rótulos, tirasse a tampinha que é de cor diferente, vocês saberiam distinguir pelo sabor. A diferença é notória entre uma Coca-Cola original e uma Coca-Cola zero. Agora, não adianta eu tirar o rótulo da Coca-Cola original e colar ela na embalagem da Coca-Cola falsa, que a Coca-Cola falsa não vai se transformar numa Coca-Cola original. Não adianta, eu pego esse rótulo, colo aqui, e você até pode chamar, olha, é Deus, olha, é a original. Mas a mudança, o rótulo não faz do conteúdo dela ser verdadeiro, ser o original. Se cremos num Deus, com letra minúscula, num Deus falso, não em Deus, o Deus original, o Deus verdadeiro, então continuamos mortos em nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Agora, se cremos, se temos fé no Deus verdadeiro, se temos uma fé apropriada, ou seja, uma fé que entrega a própria vida para que fique sob os cuidados deste Deus, uma fé que busca conhecer a vontade de Deus e fazê-la, ao invés de fazer a minha vontade, então nós nos tornamos participantes da promessa de Deus. Tem a vida eterna quem nele crê, quem nele tem fé. Uma fé cujos pré-requisitos foram estipulados pelo próprio Deus. E é pensando nisso que eu gostaria
que nós brevemente fizéssemos uma autoavaliação. Eu tenho aqui algumas folhas e tem 7 perguntas neste questionário. Se tiverem alguma dúvida, fale comigo. Lembre-se, isso é uma autoavaliação. Então, evite olhar as respostas do seu vizinho, ok? As respostas são dele e não suas. Então vamos dar aqui um tempinho para vocês, tá ok? Então pense que o início, voltando, o início do credo, ele nos convida a fazer essa afirmação. Eu creio em Deus. Um Deus que é Pai. Um Deus que é Jesus Cristo, o Filho. Um Deus que é o Espírito Santo. Um Deus triuno. E falar sobre a Trindade vai ser alvo do nosso estudo na próxima semana. O que significa nosso Deus ser triuno, o que é a Trindade. Mas enquanto a próxima semana não chega, deixe-me apontar para um elemento dessa afirmação introdutória do Credo dos Apóstolos, que é bastante importante. Vocês perceberam o sujeito, de acordo com o verbo? Tem uma pessoa, um sujeito oculto ali. Eu creio. Então está na primeira pessoa do singular. Ainda que essa seja uma confissão de fé que representa elementos da fé de uma comunidade, ela, antes disso, representa o que cada indivíduo desta comunidade acredita. Em outras palavras, crer em Deus é um ato de adoração e fé pessoal, individual. Eu não creio pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus pais. Não é a minha fé que traz salvação a eles, ainda que ela influencie e abençoe a minha casa. É muito importante que você saiba disso. Mas também eu quero concluir mostrando para vocês na Bíblia uma fé verdadeira. É uma ilustração, mas é uma excelente ilustração, um exemplo. Alguém que verdadeiramente creu em Jesus e por isso usufruiu das bênçãos que somente Deus pode dar. Abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 5. Vamos ler dos versículos 21 a 34. Eu tenho aqui também no slide, mas obviamente que eu gostaria que vocês ficassem com um dedo no seu texto bíblico, no seu aplicativo no celular. Diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Lembre-se disso que está em negrito. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando viu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Antes de continuar o texto, atente-se a isso. Uma mulher que já sofria com hemorragia há 12 anos. Muitos comentaristas bíblicos sugerem que era uma hemorragia uterina. Nenhum médico foi capaz de curar o problema que ela tinha, de resolver o problema que ela tinha. E ela já tinha gasto todos os recursos
para resolver a questão. Mas o problema dela não melhorava, somente piorava. Ela acreditava que se tocasse em Jesus, ela ficaria curada. O texto diz que ela tocou em seu manto. Havia uma antiga crença que o poder de uma pessoa se estendia às suas roupas. O texto diz que ela imediatamente foi curada. Perceba a velocidade do milagre. Ela ficou curada na hora. Ela sentiu seu corpo são. O texto diz, ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E o texto continua. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eu grifei algumas partes nesse texto para chamar a atenção. No versículo 24, havíamos lido que uma grande multidão o seguia e o comprimia. Em outras palavras, Jesus estava caminhando e diversas pessoas encostavam nele, trombavam nele. No entanto, ele sentiu que uma pessoa o tocou de forma diferente, de forma especial. Não foi qualquer toque. Foi o toque de uma pessoa que buscava ajuda, que verdadeiramente buscava ajuda. E que, por uma razão, já sabia que Jesus operava milagres entre o povo. Jesus queria que a pessoa que lhe tocou, que tocou no seu manto, se identificasse. E a mulher continua revelando sua fé por meio de suas posturas. Ela se prostra aos seus pés, aos pés de Jesus. Conta a ele a história e ouve de Jesus. A sua fé a curou. Interessante que não foi o tocar no manto de Jesus que curou a mulher. Não foi o que as pessoas acreditavam que trouxe cura à mulher. E que ela também, se é que essa questão de se crer que a extensão do poder de um homem se dava também nas suas vestes, não foi o que ela compreendia errado, mas foi o que ela compreendia como certo. Jesus é capaz de curar. Não é o beber água do Rio Jordão, não é ter um colar com um penduricalho com areia de Jerusalém, não é o entrar numa igreja ali ou aqui, tocar numa imagem, não é. Não é estas coisas que me tornam partícipe das bênçãos de Deus. É a minha fé. E a minha fé no alvo certo, em Jesus Cristo, que tem poder para me salvar, tanto da condenação eterna, quanto do meu sofrimento. Ainda que a promessa plena do meu sofrimento terminar, somente se dará no dia em que eu estarei face a face diante do meu Criador. Marcos, ao descrever a cena, não diz que os médicos foram incapazes para denegri-los, mas para mostrar que o poder de Jesus transcende as limitações humanas. Essa mulher sabia que Jesus podia curá-la e com fé o buscou. Vocês conseguem perceber a fé que essa mulher tinha? A fé dela é um exemplo de fé que devemos ter em Cristo, porque somente Ele pode definitivamente e milagrosamente cessar o sofrimento que nenhum ser humano pode. Em especial, somente Jesus pode nos dar a paz que nossas almas tanto anelam. Jesus disse, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A paz bíblica, queridos, não é a paz que é um antônimo de guerra ou a ausência de guerra, é uma paz que existe mesmo em meio a muito conflito. É um status de integridade e bem-estar por causa de um relacionamento correto com Deus. E tudo isso como
uma consequência dessas primeiras palavras do Credo dos Apóstolos. Eu creio em Deus. Você crê em Deus? Vamos orar. Senhor, mais uma vez, obrigado por estarmos juntos e desfrutarmos de uma oportunidade onde podemos abrir a Tua Palavra, onde podemos separar e investir tempo para considerarmos a nossa fé no Senhor. Por meio do Credo dos Apóstolos, uma confissão de fé bastante antiga, queremos verificar aquilo que acreditamos. E queremos comprovar e experimentar por meio da Tua Palavra, no poder do Espírito, as consequências de uma genuína fé no Teu Filho, Jesus. Obrigado, Pai, por tamanho amor ao enviá-lo em nosso benefício, para que Ele apagasse os nossos pecados, nos tornasse justos perante o Senhor. Peço ao Senhor que nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.